Fala galera, hoje é dia de Caminho pra Gênese Mutante, parte 2. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e Jim Lee e desenhada por Jim Lee no ano de 1991. Depois do fim dos X-Men australianos, começam as preparações para uma nova versão dos grupos mutantes. Assim começam as mudanças com os novos mutantes, trazendo o Cable, por exemplo, e com alguns mutantes diferentes integrando os X-Men durante a saga Programa de Extermínio, por exemplo. Tudo isso vai levar a uma nova reestruturação, uma nova gênese mutante. Mas antes disso, falta uma chave central nesse grupo. Assim, esse momento não é um arco em si, porque são as edições de Uncanny X-Men do número 273 até o número 277, que intercalam dois núcleos, praticamente dois arcos juntos. Um envolvendo Magneto e o outro envolvendo Charles Xavier. Por isso, esse momento pode ser chamado de Caminho pra Gênese Mutante Parte 2, ou pode também receber o título de O Retorno de Charles Xavier. De qualquer forma, esse momento é sequência direta do fim da fase australiana dos X-Men, da primeira parte do Caminho pra Gênese Mutante e do Programa de Extermínio. Histórias que eu já fiz vídeo aqui no canal e vou deixar o link para elas aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece as histórias, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com Tempestade, Ciclope, Jean Grey e Cable, os líderes dos X-Men, X-Factor e Novos Mutantes, respectivamente. Eles estavam na atual base dos mutantes, no subsolo da destruída Mansão Xavier. E a conversa é sobre o que devem fazer em relação aos diversos inimigos e conflitos que fizeram nesses últimos anos. Cable, com a sua mentalidade militar, acredita que está na hora de contra-atacar. Levar a guerra até os seus inimigos. Mas os X-Men veteranos discordam, o que faz Cable questionar se o pensamento deles não está ultrapassado. A própria Tempestade, por mais que discorde de Cable, começa a se perguntar se ele realmente pode estar certo. Enquanto isso, Banshee entra em contato com Moira MacTaggert, com quem tem um relacionamento nessa época, mas que não vê há algum tempo desde que saiu em busca dos X-Men ao lado de Ford. Só que ele fica surpreso com a forma cada vez mais diferente que Moira estava se vestindo e se comportando. Era como se ela fosse outra pessoa. De qualquer forma, a conversa dos dois é interrompida quando Banshee é chamado na sala de perigo onde o Arcanjo treinava um míssil. Enquanto isso, Ford pensava numa forma de trazer a Lupina de volta ao normal, depois que ela teve o seu corpo transformado pelo Engenheiro durante a recente batalha em Genosha. Mas, por enquanto, ele não tem nenhum avanço. Algum tempo depois disso, o Wolverine e o Gambit têm uma sessão de treinamento na sala de perigo. Mas no meio da simulação surge a Lady Letal, o que distrai o Wolverine e o faz ser derrotado pelo Gambit, mostrando que o Wolverine ainda não está na sua melhor forma. E isso começa um tipo de rivalidade amistosa com o Gambit. Enquanto isso, Jean Grey vai até a sala do Cérebro. Apesar das três equipes estarem reunidas naquele momento, muitos membros ainda estão faltando, como Vampira, Longshot e Cristal. Jean então decide arriscar usar o aparelho antigo. O problema é que tinha alguém corrompendo o cérebro. Era o Rei das Sombras. Ele ataca Jean Grey e uma batalha mental começa. Só que Jean estava praticamente sem os seus poderes telepáticos naquela época. Desde que renasceu praticamente, ela estava só com seus poderes telecinéticos. E por isso, ela não tinha como atacar o Rei das Sombras naquele estado. Ou seja, ela estava completamente exposta. Por sorte, ela recebe a ajuda de outra telepata, a Psylocke, que surge no plano mental e contém o Rei das Sombras, salvando Jean Grey. Com os X-Men e Novos Mutantes em ordem agora, o X-Factor estava pronto para voltar para sua própria base.
E Tempestade seria a líder dos X-Men mais uma vez, agora compostos por Wolverine, Jubileu, Psylocke, Gambit, Banshee e Ford. Só que assim que eles se despedem de Ciclope e Jean Grey, os mutantes recebem a visita surpresa de Layla Cheney e do seu guarda-costas Guido. Layla estava ali dizendo que o Professor Xavier precisa da ajuda dos seus X-Men no espaço Shi'ar. Enquanto tudo isso acontecia, o mundo sofria com repercussões de um terremoto que aconteceu na cidade de Punta Arenas, no Chile. As autoridades investigam a natureza desse terremoto, acreditando que não é algo natural. E de fato não era, porque a SHIELD investigou e encontrou respostas na Terra Selvagem. Lá, Magneto, Vampira e Ka-Zar se aliaram. Acontece que a Terra Selvagem estava sob a liderança tirânica da feiticeira Zaladani, que roubou os poderes magnéticos de Polaris. E agora, Zaladani estava absorvendo toda a energia magnética do planeta. Isso incluía a energia de Magneto, por exemplo. Então, quanto mais forte Zaladani ficava, Magneto ficava mais fraco. Por isso, ele estava por ali. Magneto, Vampira e Ka-Zar veem helicópteros derrubados da SHIELD, que foram abatidos pelas forças de Zaladani. O problema é que eles próprios são atacados também. A luta é difícil, já que, além da desvantagem numérica, Vampira estava sem os seus poderes e Magneto não estava com a sua força total. Mas no fim, eles conseguem vencer, porque mesmo mais fraco, Magneto consegue imobilizar os inimigos, e só não os mata por pedido da Vampira. De volta no seu quartel, na Terra Selvagem, Magneto reflete sobre o seu passado e as suas ações no presente. Zaladani faz Magneto se lembrar das suas próprias ações do passado, quando ele era considerado um terrorista extremista. Atualmente, mesmo que ele ainda preze pela soberania dos mutantes, Magneto não adota mais esses métodos extremos. Sendo assim, enfrentar Zaladani é como se ele estivesse enfrentando uma versão dele próprio do passado. Naquela noite, Magneto tem pesadelos com o seu passado. Memórias da morte da sua família e dos tempos obscuros nos campos de concentração. Mas Vampira vai para despertá-lo, só que ele acorda antes que Vampira o toque. E rola um certo clima entre os dois. Só que Vampira estava ali por pedido de Ka-Zar, porque as forças de Zaladani estavam atacando. Vampira, ainda sem os seus poderes, acaba ficando para trás, enquanto Zaladani e as suas forças estavam atacando todas as vilas e outros habitantes que apoiavam Ka-Zar como líder da Terra Selvagem, até os controlando mentalmente para serem os seus apoiadores. Com isso, Magneto enfrenta Zaladani diretamente. O problema é que Zaladani estava bastante fortalecida pelos poderes de Polaris que ela absorveu. E dessa forma, ela consegue derrotar o próprio Magneto. Ao mesmo tempo, as forças de Zaladani atacam Vampira, Ka-Zar e os outros. Mas surge uma ajuda inesperada de uma tropa da SHIELD, liderada por ninguém menos que Nick Fury. Só esse grupo sobreviveu à queda daqueles helicópteros. E como ainda não estão em números o bastante para lutar, eles precisam tentar uma retirada estratégica. Por mais que alguns, como o coronel Yuri Semyonov, acreditavam serem capazes de enfrentar as forças de Zaladani. Mas Fury afirma que isso é caso para os Vingadores. Eles precisariam deixar aquelas terras para poder contatá-los e explicar a situação. Mas Magneto aparece, explicando que é tarde demais para isso. Magneto tenta explicar toda a situação, mas no ponto de vista da maioria dos agentes da SHIELD, Magneto ainda é um terrorista e deveria ser aprisionado junto de Zaladani. E quem mais pensa assim é o próprio coronel Yuri, que teve o seu filho assassinado pelo Magneto num dos seus conflitos anteriores entre ele e os X-Men. E por mais que Nick Fury esteja disposto a ouvi-lo, Magneto decide ir embora, acreditando que não existe diálogo entre eles. Ele sempre vai ser julgado pelas suas ações do passado. Vampira então fala com Magneto, e ele explica que Zaladani pretende usar os seus poderes para alterar o campo magnético de todo o planeta. Assim,
ela teria o mundo inteiro à sua mercê. Isso era algo que Magneto já tentou fazer no passado, nos seus tempos sombrios. E agora ele quer impedi-la, porque sabe a gravidade disso. Só que os agentes da S.H.I.E.L.D. escutaram a conversa e então concordam em ajudar na luta contra Zaladani. Enquanto tudo isso acontecia, os X-Men estavam sendo transportados por Lila Cheney para onde eles conseguiriam respostas sobre o que estava acontecendo com o Professor Xavier. Mas eles são surpreendidos ao serem transportados para um tipo de sala aparentemente orgânica, como se eles estivessem presos dentro de um tipo de alienígena. Então rapidamente os heróis são contidos e a verdadeira responsável por toda aquela situação aparece. Era Rapina, a atual Magistrix do Império Shi'ar, a irmã maligna de Lilandra. E Rapina diz que ela os convocou ali, porque precisa que os X-Men matem o professor Charles Xavier. Naquele momento, o Império Shi'ar estava no meio de uma guerra civil. Rapina usurpou o trono de Lilandra, passando a comandar a Guarda Real Shi'ar, incluindo o poderoso Gladiador. Enquanto Lilandra passou a liderar uma facção rebelde para recuperar o seu trono, tendo os Piratas Siderais como seus principais aliados. Entre eles, inclusive, estava um novo e valioso aliado de Lilandra, o seu chamado apenas como Guerreiro. Por algum motivo, Rapina pediu a presença dos X-Men ali. Mas claro que eles são contra Rapina. Então, com a ajuda de Jubileu, Wolverine se liberta da criatura que os prendia e parte para cima dela. Mas Rapina até consegue imobilizar o Wolverine, o empalando com uma lança, e assim ela bate em retirada. Jubileu remove a lança e Wolverine, mesmo ainda não estando completamente recuperado, vai atrás de Rapina. E mesmo que Jubileu esteja preocupada com o estado atual de Wolverine, ela volta a sua atenção aos outros X-Men, libertando a todos. Felizmente, eles são surpreendidos quando mais pessoas aparecem. Era a própria Lilandra e os seus guardas. Eles ajudam a libertar os X-Men e Lilandra conta tudo o que está acontecendo. Assim, os mutantes se juntam aos Piratas Siderais na batalha contra a Guarda Imperial. E enquanto isso acontecia, Rapina tentava escapar, mas ela é alcançada pelo Wolverine. Juntos então, X-Men e Piratas Siderais conseguem derrotar os seus inimigos, com Rapina sendo capturada pelo Wolverine. A vitória era das forças rebeldes de Lilandra. A guerra chegou ao fim. Assim, com tudo mais calmo, Tempestade comenta com Lilandra que eles foram enviados até ali por Rapina, numa missão para supostamente matar o Professor Xavier. Então ela pergunta onde ele está e se estava tudo bem. E para surpresa de todos, o guerreiro que lutou ao lado deles nessa batalha tira o seu capacete, revelando que era um totalmente recuperado Charles Xavier, que agora luta ao lado de Lilandra como seu consorte imperial. Enquanto tudo isso acontecia, na Terra Selvagem, Vampira, Ka-Zar e Magneto se aliaram aos agentes da S.H.I.E.L.D. e estavam partindo para atacar as forças de Zaladani. Inclusive, Vampira é forçada a vestir uma armadura para se proteger e usa os equipamentos da S.H.I.E.L.D. para poder continuar na luta. O plano de ataque foi feito pelo coronel Yuri Semyonov, que manda Magneto voando na frente dos dois únicos helicópteros restantes. E ao saber que Magneto estava mais fraco que o normal, Semyonov não aguenta ficar diante do homem que matou seu filho e, pelo seu helicóptero, ele o ataca. Magneto foi traído. E ao ser atingido por um tiro da arma especial de Semyonov, o mestre do magnetismo se choca com o outro helicóptero onde estava a Vampira inclusive, derrubando todos nas florestas densas da Terra Selvagem. Os soldados não acreditam no que Semyonov acabou de fazer e o acusam de traição. Mas eles não têm tempo para pensar nisso agora, porque com a confusão, as forças de Zaladani aparecem. Vampira retoma a consciência depois da queda do helicóptero e logo ela se reúne com Ka-Zar e Nick Fury. O piloto do helicóptero não sobreviveu à queda e Magneto estava desaparecido. De qualquer forma, sozinhos, eles decidem seguir a pé
até a fortaleza de Zaladani. Enquanto isso, o outro helicóptero da SHIELD foi interceptado e agora Yuri Semyonov era prisioneiro de Zaladani. Só que quando eles conversam, percebem que têm um mesmo objetivo em comum: acabar com Magneto. Assim, na sua cidadela, Zaladani leva Yuri Semyonov, onde também tinha o Brainchild, com a chefe Neril e a esposa de Ka-Zar, todos controlados mentalmente pelos seus mutantes da Terra Selvagem, como o Verme. Eles estavam usando uma máquina criada pelo Brainchild para sugar todo o resto de poder que tinha em Magneto, o transferindo para Zaladani. Só que ao fazer isso, as memórias dolorosas de Magneto são exibidas através da máquina, fazendo todos entenderem os seus maiores traumas, incluindo a morte da sua esposa e filha. Só que nesse ponto, Vampira, Nick Fury e Ka-Zar já tinham chegado e invadido a cidadela, e estavam escondidos no local onde Magneto estava sendo torturado e enfraquecido. E ao ver que os seus aliados chegaram para resgatá-lo, o até desnutrido Magneto começa a resistir. Dessa forma, os heróis entram em ação, e uma grande batalha se inicia. E durante essa confusão, graças ao processo de recuperação de Vampira que Magneto a induziu quando a resgatou na Terra Selvagem, ela finalmente restaura completamente os seus poderes mais uma vez, inclusive com os poderes que ela tinha absorvido de Carol Danvers. Só que agora sem a sua mente a perturbando. Então, com força total, Vampira ataca. Nesse momento, Magneto decide se aproveitar da situação para ir até a máquina do Brainchild, já que, da mesma forma que ela foi usada para retirar sua energia, ele pode usá-la para recuperá-la. Assim, Magneto recupera totalmente os seus poderes e ataca Zaladani. Magneto teve a sua recuperação total. E quando Yuri Semyonov vai confrontá-lo, dessa vez, Magneto estava com, além das suas forças recuperadas, com o seu ódio renovado. Assim, ele contra-ataca, pedindo desculpas por ter matado seu filho. Mas ele tem plena consciência que pedir desculpas não está nem perto de absolvê-lo pelos seus crimes. E ele nem espera isso. Magneto se considera uma alma condenada, sem perdão. Então, dito isso, ele mata Yuri Semyonov. E agora Magneto volta sua atenção a Zaladani. Ele a imobiliza e a rodeia por escombros, pronto para matá-la também. Mas os outros pedem para ele não fazer isso. Magneto deveria levar Zaladani à justiça. Se ele matá-la, ele estaria jogando fora tudo que construiu quando ocupou o lugar de Xavier. Toda essa construção de deixar a vilania de lado. Mas Magneto não é Charles Xavier. E ele considera um erro ter tentado ser. Dessa forma, Magneto ignora o pedido de Vampira dessa vez. E ele mata Zaladani. Segundo Magneto, os mutantes estão em maior perigo do que nunca, com inimigos como o Clube do Inferno e o Rei das Sombras à solta por aí. E para vencer essas futuras batalhas, ele vai precisar ser o Magneto extremista e cruel mais uma vez. Dessa forma, Magneto vai embora, avisando aos agora ex-aliados para partirem também, antes que aquela cidadela desmorone, já que a cidadela só existia por influência dos poderes de Zaladani. Felizmente, agora a Vampira pelo menos estava com os seus poderes de volta e tira os inocentes dali. Mas mesmo libertando as pessoas da influência do Verme e salvando todos na Terra Selvagem, Vampira chora, lamentando o caminho tomado por Magneto. Mais uma vez, eles serão inimigos, seguindo caminhos distintos. Em outra parte do universo, no planeta Shandilar, a capital do Império Shi'ar, Lilandra anuncia que Rapina abdicou de todos os seus direitos como herdeira do trono. Dessa forma, Lilandra retoma o comando do Império Shi'ar. Todos comemoram, incluindo os X-Men. Mas mesmo depois dessa vitória, a Tempestade demonstra preocupação. Ela se questiona por que a Rapina os chamou até ali para matar Charles Xavier, mesmo sabendo que eles são aliados do professor. No meio das comemorações,
Charles e Lilandra deixam a festa, dizendo que tem que tratar com obrigações imperiais. Nem todos os X-Men estavam na festa, inclusive. Wolverine se envolveu numa briga com algumas pessoas que falavam mal de Lilandra, e Psylocke estava no apartamento temporário onde os X-Men foram alojados. Ela estava meditando enquanto se preparava para a festa, porque por mais que ela não o conheça de antes, ela sente algo estranho vindo do Professor Xavier. E nesse momento, alguém ataca Psylocke e a captura. Jubileu se perdeu pelo palácio enquanto tentava acompanhar o Wolverine, mas nisso ela acaba encontrando o Gambit, e os dois acabam vendo algo que os deixa surpresos. Eles observam alguém levando a Rapina inconsciente, e logo os guardas levam o Gladiador e a Oráculo da Guarda Imperial até esse mesmo alguém. E mesmo o Gladiador, que é o guerreiro mais poderoso do Império Shi'ar, acabou sendo superado, já que a força desse novo inimigo vem da sua mente. Ele diz que a Rapina falhou com seus planos e deveria ser eliminada. E agora eles vão ter que seguir em frente usando Lilandra mesmo, aproveitando para usar os X-Men também, já que eles são os seus fiéis alunos. Acontece que esse alguém era o próprio Professor Charles Xavier. Jubileu e Gambit ficam surpresos ao ver isso. Eles não o conheciam, mas Charles Xavier era dito como bondoso, e agora ele estava ali controlando o Gladiador mentalmente e torturando a Rapina até a morte. E diante dessa situação, Gambit decide entrar em ação, atacando Charles Xavier. E sem escolhas, Jubileu entra no combate também. A batalha é difícil, já que Xavier tem o Gladiador e os guardas Shi'ar ao seu lado. E durante essa batalha, eles acabam quebrando uma das paredes, encontrando por ali Layla Chaney aprisionada. Ela tinha sido separada dos outros depois da última luta, e agora eles descobrem o que aconteceu com ela. Ela foi capturada por Xavier. Assim, rapidamente, Jubileu e Gambit a libertam da contenção que bloqueava os seus poderes. Mas enquanto faziam isso, a dupla é atacada pelo Gladiador, fazendo Layla fugir só com a Rapina, deixando Gambit e Jubileu para trás. E, sozinhos, os dois combinam os seus poderes e conseguem provocar uma enorme explosão. A explosão é vista por Wolverine, que reconhece os poderes de Jubileu, e vai até lá. Os outros X-Men que estavam na festa também escutam o estrondo, e ao lado do conselheiro, o Lord Chamberlain, eles vão investigar. Quem aparece no local da explosão são Lilandra, os Piratas Siderais e Psylocke. Quando todos chegam, Jubileu e Gambit não estavam mais ali. Alguns guardas estavam mortos, com só Xavier e o Gladiador vivos, dizendo que eles foram atacados por Rapina e Layla. Mas, por mais que eles neguem que Jubileu estivesse envolvida, o Wolverine conhece a sua pupila. E ao ver uma coisa, ele sabe o que fazer. Dessa forma, Wolverine ataca e simplesmente mata o Professor Xavier. Todos ficam espantados, não entendendo por que Wolverine fez isso. Mas antes que ele pudesse fazer ou falar qualquer coisa, ele é atacado por Psylocke, que o desmaia com a sua adaga psíquica. Então todos os X-Men passam a ser considerados como traidores, menos Psylocke. Mas antes de qualquer coisa, todos são surpreendidos quando Rapina e Layla Chaney voltam com armas imensas. E começam um ataque, assim distraindo a todos. Então elas usam o poder de Layla para levar Tempestade, Ford e Banshee para longe dali. Lilandra estava chocada com a morte do seu amado Xavier, enquanto o Lord Chamberlain desintegra o seu corpo, afirmando que ele será lembrado e vingado. Rapina e Layla transportam os heróis até o planeta Epsilon Seikosha, e rapidamente Tempestade exige respostas. Então Rapina mostra onde eles estão. Numa vila totalmente devastada, com todos os seus habitantes mortos. E isso não aconteceu só ali. O planeta inteiro estava devastado. E não foi só naquele planeta que isso aconteceu. O responsável pelos genocídios pelo Império Shi'ar foi Charles Xavier.
Rapina realmente usurpou o trono de Lilandra, mas ela nunca fez nada contra o seu povo. Xavier se tornou um monstro, e é por isso que ela queria convocar os X-Men para ajudá-la a eliminá-lo. E no final, Wolverine conseguiu realizar esse trabalho. Banshee não acredita nela, até porque Rapina sempre foi inimiga dos X-Men e já tentou matá-los antes. Mas Tempestade lhe dá o benefício da dúvida, já que tanto Xavier como o Gladiador tinham falado que Jubileu e Gambit não estavam presentes no ataque, mas Wolverine encontrou um dos brincos de Jubileu no chão, confirmando que eles estavam mentindo. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo e eles precisam descobrir a verdade. Enquanto isso, os piratas siderais conseguem seguir os rastros de Rapina e se preparam para atacar. Mas eles não percebem que Gambit estava ali, escondido dentro da sua nave. Usando os poderes de teleporte de Layla e a tecnopatia de Ford, os heróis conseguem os equipamentos necessários. Assim, eles se preparam para o combate. Mas antes de começar a luta, Rapina sente alguém na sua mente. Rapidamente, ela pega Layla e manda que a transporte para outro lugar, dizendo que precisa resolver algo urgente. Enquanto Gambit conseguiu se esconder, Jubileu acabou sendo capturada pelos inimigos e agora é levada ao lado de um desacordado Wolverine para uma espécie de câmara onde vários corpos estavam sendo mantidos e assimilados. Isso em outra parte do espaço Shi'ar. Para surpresa de Jubileu, Psylocke parecia cooperar com os Shi'ar, mesmo indo contra os seus companheiros X-Men. E quem lhes dava ordens era o próprio Lord Chamberlain, a quem Psylocke chama de Prime. Acontece que aquele não era o verdadeiro Chamberlain, mas sim um Skrull, o Skrull Prime. O Xavier que foi morto pelo Wolverine não era o verdadeiro Charles Xavier, mas sim um Skrull também. Os Skrulls estavam tomando o controle do Império Shi'ar. E agora que aquele que assumiu a forma de Xavier foi morto, o próprio Skrull Prime decide ocupar o seu lugar. Inclusive, são os Skrulls, com a influência dos poderes roubados de Xavier, que vem controlando Lilandra. Assim, Jubileu e Wolverine são assimilados também, onde encontram os seus verdadeiros companheiros presos, enquanto os Skrulls assumem o seu lugar e os seus poderes graças àquela máquina que os assimila, incluindo Psylocke e o próprio Professor Xavier. Na órbita de Epsilon Seikosha, os piratas siderais estavam prestes a atacar os X-Men, quando são surpreendidos por Gambit, que começa a atacá-los de dentro para fora. O ataque surpresa de Gambit faz os piratas siderais errarem o alvo, dando a abertura necessária para que os X-Men invadam a sua nave também. Dessa forma, a maioria dos piratas vão atrás dos invasores, enquanto Hepzibah fica para trás para enfrentar o Gambit. E antes deles começarem a luta, Hepzibah assume outra forma. Ele era também um Skrull. E a luta entre os X-Men e os piratas siderais se mostra mais complexa ainda quando todos eles se revelam como Skrulls. Enquanto tudo isso acontecia, em outra parte do espaço Shi'ar, Rapina e Layla conseguem chegar numa espécie de rede de asteroides, que é onde ficava a câmara onde os capturados pelos Skrulls eram mantidos. E Rapina revela que foi dali que veio a voz que ela escutava na sua mente. A mesma voz que a orientou a encontrar Layla Chaney e, consequentemente, os X-Men. A mesma voz que também orientou que elas fossem até ali agora. O problema é que quem também estava por ali era o Skrull Prime, agora na forma de Charles Xavier, ao lado da impostora Psylocke e dos mentalmente controlados Gladiador e Lilandra. E junto deles, mais dois Skrulls que assumiram agora as aparências e poderes do Wolverine e da Jubileu. O falso Wolverine derruba a Rapina, e diante dessa situação crítica, Layla observa o verdadeiro Xavier preso ali, e entende toda a situação. Dessa forma, Layla se teletransporta, e logo em seguida, a nave dos piratas siderais aparece. Layla
chamou os reforços. E da nave saem os X-Men, jogando os Skrulls derrotados para fora dela. Dessa forma, uma batalha entre os X-Men e os impostores começa. Nessa grande batalha generalizada, Gambit consegue conter o controlado Gladiador ao explodir todo o seu baralho de cartas nele. Ford conseguiu construir uma arma que revela os Skrulls impostores, como Psylocke e Jubileu. E quando o falso Wolverine vai atacar a Tempestade, Gambit surge para salvar a sua amiga. O problema é que logo o Skrull Prime entra na luta. Graças àquela máquina, o Skrull Prime não apenas assumiu a aparência do professor, como também absorveu os poderes, tanto de Xavier como de Psylocke, e também da Oráculo dos Shi'ar. Ele estava muito poderoso. Então o Skrull Prime consegue imobilizar a Tempestade e manipula Lilandra para arrancar a cabeça dela. Mas Rapina impede a sua irmã, o que acaba distraindo o Skrull Prime tempo bastante para que o verdadeiro Charles Xavier fosse libertado por Layla Chaney. Dessa forma, Xavier ataca o Skrull Prime não com seus poderes psíquicos, mas sim com socos. E assim, o Skrull Prime é finalmente nocauteado e todos os Skrulls são derrotados. Finalmente, Lilandra e o Gladiador são liberados do controle mental e os prisioneiros são libertados. Mas calmos agora. Xavier explica que, quando foi capturado, ele lançou um SOS mental usando seus poderes. E para sua surpresa, quem respondeu foi Rapina. Mas ele sabia que Rapina suspeitaria dele, então ele fez o contato por intermédio de Layla Chaney e, através de Layla, os X-Men. Com tudo resolvido, a própria Rapina diz que Lilandra pode ficar com o trono Shi'ar. O seu período como Magistrix a fez odiar o trono. Então deixar Lilandra no comando do Império Shi'ar seria, de certa forma, uma boa vingança. E como última forma de provocação, Rapina beija Charles Xavier. Lembrando que quando ele precisou de ajuda, foi Rapina quem o ouviu e não Lilandra. E assim, Rapina vai embora. A crise no espaço Shi'ar foi resolvida, mas ainda tinha muita coisa para resolver na Terra. Banshee ainda estava preocupado com Moira MacTaggert e com a sua personalidade ultimamente. E quando Tempestade atualiza Charles mentalmente sobre tudo o que passaram desde que ele deixou o planeta, e ao perceber que o Rei das Sombras estava de volta, Xavier não tem escolhas, senão deixar Lilandra mais uma vez e voltar para a Terra ao lado dos seus X-Men. Mesmo que, atualmente, ele não conheça a maioria dos atuais membros da equipe, ele pede para que confiem nele. Porque seres como o Rei das Sombras são justamente o motivo pelo qual Xavier criou os X-Men. E assim, usando os poderes de Layla mais uma vez, os X-Men voltam para a Terra, agora com o Professor Xavier ao lado deles. O problema é que enquanto tudo isso acontecia, na Terra, a fisioterapeuta dos X-Men, Steve Hunter, estava andando pela rua numa noite chuvosa, quando ela é surpreendida por alguém. Ela é atacada pelo Colossus. Isso porque ele não estava normal. O Colossus estava sendo manipulado por ninguém menos que o Rei das Sombras. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O retorno de Charles Xavier, ou a segunda parte do caminho para a Gênese Mutante, é um 2 em 1, literalmente. São 2 arcos num só, e os 2 são muito bons. Esse momento dos quadrinhos foi quando Jim Lee começou a realmente assumir a arte dos X-Men, e é uma arte magnífica, na minha opinião. E esse momento da história aborda de fato os 2 maiores nomes dos quadrinhos mutantes, Magneto e Xavier. E começa a trazê-los para os seus devidos postos. Um voltando a ser o vilão que era quando surgiu, enquanto o outro voltando ao posto de Professor X. Isso numa arte perfeita, numa ótima narrativa e num bom roteiro. Pena que o final do arco do Xavier é muito corrido.
O desfecho do confronto contra os Skrulls acontece muito de repente. Mas de qualquer forma, ainda existe uma última parada antes dessa nova gênese. Existe um assunto para resolver. Por isso, a saga da Ilha Muir é história para o próximo vídeo. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder a sequência, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.